Olá, meus irmãos, uma boa noite para todos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Muito bem, meus irmãos, eu tenho procurado trazer esses dias um pequeno estudo bíblico acerca de anjos. Hoje eu quero falar sobre anjos caídos. O meu terceiro áudio, então, vai ser voltado para anjos caídos. O que a Bíblia nos traz informações acerca desses anjos? Por que Deus não dá aos anjos caídos a oportunidade de se arrepender? Muito bem, amados. Eu acredito que os anjos, por serem criados de uma forma diferente, serem espírito, eles estavam na presença de Deus. Isso é o que eu acredito. Estavam na presença de Deus. Eu não posso dizer para vocês especialmente se eles teriam possibilidade de se arrepender. A Bíblia não aborda especificamente a questão dos anjos caídos tendo a oportunidade de se arrependerem. Mas eu posso ter uma ideia com base no que a Bíblia revela. Primeiro, Satanás, ou seja, Lúcifer, era um dos mais elevados anjos. Talvez fosse a mais alta hierarquia. Livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo de número 14, nos informa acerca de Lúcifer sendo um querubim, sendo alguém responsável para proteger o trono de Deus. Mas a Bíblia também nos informa que ele se tornou orgulhoso. Então, Lúcifer era o mais alta hierarquia nos céus. Ele era o único querubim ungido. E todos eles, tanto Lúcifer quanto os anjos que se rebelaram, eles estavam continuamente na presença de Deus e tinham o conhecimento da glória de Deus. Portanto, eles não tinham desculpa para se rebelarem contra Deus e se afastarem definitivamente dele. Eles não foram tentados. Os anjos, eles não passaram pela tentação. Eles tomaram a decisão de se unirem a Lúcifer em rebelião, em oposição contra Deus. Lúcifer e os anjos se rebelaram contra Deus, apesar de tudo o que ele sabia. E isto foi um mal maior praticado por eles. Então, nós vemos que a profecia que Ezequiel traz no capítulo 28, ele traz a um rei chamado rei de Tiro, comparando esse rei a Satanás. À primeira vista, essa profecia de Ezequiel 28, ele refere-se a um homem, a um rei, a um monarca. Mas, ao lermos atentamente, nós veremos que ele compara esse monarca ao próprio Satanás. Onde está escrito assim: venho mais a palavra do Senhor dizendo,
filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, dizendo-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estava no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o onix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pifares estava em ti no dia em que foste criado e que foras preparado. Tu eras o querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueada e andava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei, profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubins protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante do rei te pus, para que olhe para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste o teu santuário. E eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Todos que te conhecem entre o povo estão espantados de ti, e em grande espanto te tornaste, e nunca mais será para sempre. Muito bem, essa é uma sentença que Ezequiel traz sobre um rei terrestre. Aparentemente é um rei terrestre, mas parece referir-se a um rei humano. Tiro foi destinatário de algumas das mais fortes condenação profética na Bíblia. Tanto Isaías, quanto Jeremias, Ezequiel, Joel, Amós, profetizaram contra esta grande nação chamada nação do Tiro. Primeiro referindo-se ao rei humano, mas a maior parte destas profecias dirigia-se a um espírito porque traz referência a querubins. Tiro foi conhecido por construir a sua riqueza através da exploração de seus vizinhos. Os escritores antigos se referiam à cidade de Tiro como uma cidade cheia de comerciantes sem escrúpulos. Tiro era o centro da idolatria religiosa. Era um centro de imoralidade sexual. Os profetas bíblicos repreenderam Tiro de seu orgulho provocado por sua grande riqueza e por sua localização estratégica. Ao lermos Ezequiel, capítulo 28, do versículo 1, parece ser uma acusação muito forte contra o rei de Tiro. Durante a época do profeta Ezequiel, ele repreende o orgulho e a ganância insaciável desse rei. No entanto, alguma da descrição de Ezequiel 28, do versículo 11 até o 19, vai além de qualquer mero rei humano. Em nenhum sentido, um rei terreno poderia afirmar ter estado no Éden, ou ser um querubim ungido, ou estar no monte santo de Deus. Por isso, a maioria destas profecias foi destinado a um espírito que atuava atrás de um rei, ou seja, uma profecia de dupla compreensão. O orgulho do rei de Tiro era comparado ao orgulho de Satanás.
Alguns propõem que o rei de Tiro estava realmente possuído por Satanás, tornando a ligação entre os dois ainda mais poderosa e aplicáveis. Antes da sua queda, Satanás era de fato uma bela criatura. É isso que está em Ezequiel, no capítulo 28, verso 12 e 13. Ele foi talvez a mais bela e poderosa de todos os anjos. A frase querubins guardião possivelmente indique que Satanás era um anjo que guardava a presença de Deus. Mas o orgulho causou a queda de Satanás. Em vez de dar glória a Deus por criá-lo tão belo, Satanás teve orgulho de si mesmo, achando que ele mesmo era o responsável por seu estado exaltado. Então ele se tornou um rebelde, causando uma rebelião, levando outros seguidores a se tornarem rebeldes contra Deus. A rebelião de Satanás resultou em Deus expulsando Satanás de sua presença. E vai também, eventualmente, resultar em Deus condenando Satanás ao lago de fogo por toda a eternidade. Onde está em Apocalipse 20, verso 10. Como Satanás, o rei humano de Tiro, era orgulhoso, ao invés de reconhecer a soberania de Deus, o rei de Tiro atribuía a sua riqueza, a sua própria sabedoria, a sua própria força, e não satisfeito com a sua posição extravagante, o rei de Tiro queria mais e mais, resultando em Tiro se aproveitando de outras nações, expandindo a sua própria riqueza a custo de outros. Entretanto, assim como o orgulho de Satanás causou a sua queda, eventualmente causará destruição eterna. Assim também a cidade de Tiro perder a sua riqueza, perder o seu poder, perder a sua posição. A profecia de Ezequiel sobre a destruição total de Tiro foi cumprida parcialmente através de Nabucodonosor, no livro de Ezequiel, capítulo 29, verso 17 a 21. E finalmente por Alexandre o Grande. Então, amados, aqui nós vemos que a rebelião de Satanás, ele se tornou algo grande contra Deus, algo que Deus não aceita e ele parece não se arrepender. Então nós vemos que eles não foram tentados. Lúcifer, ele induziu os anjos a se rebelarem contra Deus. Apesar de tudo, o que ele sabia foi um mal tão grande aos olhos de Deus. Em segundo lugar, Deus não providenciou um plano de redenção para os anjos como fez para a humanidade. A queda da raça humana exigia um sacrifício expiatório pelo pecado. E Deus providenciou esse sacrifício por meio de Jesus. Através de Jesus Cristo, nós fomos redimidos, fomos reconciliados com Deus. Deus, em sua imensa graça, Ele preparou um sacrifício. Deus redimiu a raça humana e trouxe glória para si mesmo. Tal sacrifício não foi planejado para os anjos. Além disso, se refere aos anjos que permaneceram fiel a Ele como anjos eleitos. Em 1 Timóteo capítulo 5, existe uma menção de que os anjos eleitos são fiéis a Deus. Com base na doutrina bíblica da eleição, sabemos que aqueles que são eleitos por Deus, aquele que Deus elege para a salvação será salvo, e nada poderá separá-lo do amor de Deus. Romanos capítulo 8, verso 38 a 39. É claro, amado, que os anjos que se rebelaram não foram anjos eleitos de Deus. Finalmente, não nos dá razão para acreditar que os anjos que se rebelaram contra Deus se arrependeriam, mesmo se Deus lhe desse
a chance. É isso que está no livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Os anjos caídos parecem ser completamente dedicados a se oporem a Deus, a atacarem o povo de Deus. A Bíblia diz que a severidade do juízo de Deus varia de acordo com a quantidade de conhecimento que uma pessoa possui. Quando você tem bastante conhecimento, conhece muito acerca de Deus, e você viver na prática do pecado, a condenação será maior sobre sua vida. E os anjos eles tinham conhecimento perfeito acerca de Deus. Sendo assim, os anjos caídos, com o grande conhecimento que possuía, são muito merecedores da ira de Deus. Em terceiro, amado, o estudo, nesse estudo, ou seja, que eu estou fazendo, eu compreendi que os anjos, eles escolheram se rebelar contra Deus. Eles, por si próprios, eles se afastaram. A Bíblia diz que Satanás levou a terça parte dos anjos com ele. E existem alguns anjos que estão em prisão, inclusive. Pessoas, ou algumas pessoas que são possuídas muitas vezes que fazem pacto com Satanás. Essas pessoas não conseguem se arrepender, porque a sua mente fica cauterizada pelo mal. Então, a Bíblia nos informa que existe, junto ao rio Eufrate, 4 anjos que são muito poderosos. Eles estão presos, estão em cadeia. O Satanás, ele não está. Ele é o dominante deste mundo. A Bíblia diz que ele é o Deus deste mundo. Ele não está no próprio inferno, como algumas pessoas acreditam. Ele é chamado de o príncipe da potestade do ar e o Deus deste século. Mas um dia ele será lançado no fogo eterno, no lago de fogo eterno. Então, nós sabemos, irmãos, que um dia a trombeta de Deus irá soar. No soar da sexta trombeta, esses 4 anjos que estão aprisionados junto ao rio Eufrate, ele será liberado. Eles irão ser liberados e eles estão tão furiosos. A Bíblia diz que está tão furioso que eles irão matar a terça parte da humanidade. Está escrito no Apocalipse aqui que o 6º anjo tocou a sua trombeta. Eu vi uma voz que vinha dos quatro pontos do altar de ouro que estava diante de Deus, o qual dizia aos 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que se acham presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que havia sido preparado para aquela hora e dia e mês e ano, a fim de matar a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavalos era 2 mirades de mirades, pois ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, que sobre eles estava montado e tinha couraça de fogo e de jacinto e de enxofre. E as cabeças do cavalo eram como cabeças de leões, e de sua boca saía fumaça e enxofre. E por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre,
que saía das suas bocas, porque o poder dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda era semelhante à serpente, e tinha cabeça como a cabeça, e com elas causava danos. Os outros homens que não foram mortos por estas pragas, eles não se arrependeram da obra das suas mãos para deixarem de adorar os demônios e os ídolos de ouro e de prata, e de bronze, e de pedra e de madeira, que nem pode ver, nem ouvir e nem andar. E também não se arrependeram dos seus homicídios e das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, nem dos seus furtos. Isto está em Apocalipse capítulo 9, amados, do versículo 13 em diante. O capítulo 9, ele traz a abertura também do quinto selo. E quando o quinto selo abre, haverá duas grandes lideranças que vai se manifestar também. Mas isso aí eu estarei deixando para comentar em outro dia. O que eu quero trazer para os irmãos, que os irmãos venham a compreender que quando os anjos escolheram rebelar-se contra Deus, eles tinham plena ciência de que para eles não haveria retorno. E assim mesmo, eles escolheram rebelar-se contra Deus. A Bíblia nos informa que o dragão levou com a sua cauda a terça parte das estrelas. As estrelas ali é comparado com os anjos. Satanás, ou seja, Lúcifer, ele era conhecido como a estrela da alva, ou estrela d'alva, como alguns dizem. E ele se tornou o grande dragão. A Bíblia traz algumas referências dizendo que ele é a serpente, que ele é o diabo, que ele é Satanás, que ele nele não há bondade nenhum. Nele só há. Jesus diz que ele é o pai da mentira, porque ele nunca se firmou na verdade. Então esse é o grande inimigo que nós enfrentamos. Eu trouxe nesse terceiro áudio explanando com minhas palavras acerca daquilo que eu compreendo que Satanás escolheu se tornar um rebelde, um querubins que se tornou rebelde contra Deus, um querubins que era destinado a ser protetor de Deus, um querubins que era ungido, mas ele se tornou um rebelde, ele se tornou um querubins caído, porque perdeu a sua santidade, se tornou o grande destruidor, se tornou o arqui-inimigo de Deus. E desde a sua queda até agora, o plano de Satanás é acabar com a humanidade, é destruir a criação, é destruir os filhos de Deus. Mas a intenção dele sempre será frustrante, porque hoje nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro, que nos dá a proteção total. Que Deus vos abençoe, amados. Este é o meu terceiro áudio. Provavelmente eu não voltarei a falar sobre o arqui-inimigo de Deus. Eu só trouxe essa explanação para que os irmãos compreendam que existem anjos bons e anjos caídos. Os anjos caídos se tornaram demônios, e o líder principal dele é o próprio Satanás. Que Deus vos abençoe, amados. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.